Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência agora à nossa matéria que está dentro do tema Idade Média e Feudalismo. Quero falar com vocês sobre uma das motivações que fizeram com que a Idade Média fosse determinada principalmente pelos conflitos que fizeram com que a sociedade europeia da época fosse transformada. Vejam bem, nós tínhamos na Europa do século VI, do século VII, uma grande ascensão da religião islâmica. O islamismo passava a ser uma força importante que pressionava as fronteiras da Europa, as fronteiras do antigo Império Romano, e cada vez mais conquistavam terras e passavam a implantar as suas teocracias, os seus governos com base religiosa. Além da Guerra Santa causada pelos muçulmanos, nós vamos ter também a chegada dos bárbaros, que, vencendo as fronteiras europeias que eram dominadas pelo antigo Império Romano e adentrando para dentro da Europa, esses bárbaros passam a empurrar as comunidades urbanas para as regiões rurais. Então, dessa forma, a Europa passa por uma transformação, nós podemos chamar isso de um êxodo urbano, quando as populações urbanas são expulsas das cidades, direcionadas para residirem nas regiões rurais, aonde eles conseguiam proteção próximo aos castelos, dentro de terras de propriedades privadas. Então, dessa forma, por conta das invasões muçulmanas, por conta das invasões bárbaras, nós vamos ter a desconstrução do antigo formato social do Império Romano. Isso vai dar origem à população feudal, que é a que nós vamos estudar mais à frente. Então, a economia desse período é uma economia baseada no feudo, baseada nas propriedades de terra de posse de um senhor feudal. Nela nós vamos ter a agricultura como a principal atividade que vai sustentar todas as classes sociais dentro do período da Idade Média. Essa agricultura era ainda muito rudimentar, uma agricultura muito depredatória das terras. Portanto, a produtividade durante a Idade Média ela é muito baixa. E quando a Idade Média chega ao seu final, uma das coisas que vai levar ao final do feudalismo é justamente as terras que não dão conta mais de sustentar a população da época. Outra importante informação é sobre a autossuficiência das propriedades. Naquele período nós não tínhamos a ideia de lucro, portanto tudo que era produzido era também utilizado para o consumo de subsistência da população camponesa, da população nobre e também das monarquias, além, é claro, da religião. As terras elas eram divididas em três partes. Uma delas era o manso senhorial, onde as produções, a produção que era retirada daquele pedaço de terra, toda ela se destinava ao senhor feudal. Outra parte era o manso servil, que eram terras ocupadas pelos camponeses, aonde os camponeses trabalhavam para sustentação própria e também para pagamento dos tributos. E por fim, as terras comuns, os bosques, os prados, os pastos, essas terras eram utilizadas por toda a comunidade feudal. Existiam as obrigações servis, que eram várias regras, várias leis criadas para organizar a sociedade feudal. Entre elas nós temos a transmissão das responsabilidades dos servos de pai para filho, a corvéia, que era caracterizada pelo trabalho das terras do senhor feudal durante alguns dias da semana. Então os camponeses precisavam se dedicar parte dos dias da semana a cuidar, a cultivar as terras do senhor feudal. Temos uma outra instituição que era chamada de talha, que era o pagamento de parte da produção
dos servos para o senhor feudal, ou seja, era um dos impostos pagos pelos servos para a utilização das terras. Também existia a banalidade, que era o valor pago pelos camponeses pelo uso de ferramentas, pelo uso de equipamentos utilizados para a agricultura e que eram pertencentes ao senhor feudal. Por fim, tínhamos também a mão morta, que era uma tributação paga quando se morria um camponês e quando parte da produção iria ser destinada ao senhor feudal. Então, a transmissão da terra era paga e também quando o camponês, o chefe da família, morria, também tinha que se pagar a mão morta para que a terra fosse repassada para o seu filho. Então nós já vemos que a classe camponesa, só para variar um pouco, sempre foi muito explorada durante o período feudal, assim como a gente vê até os dias de hoje. A sociedade feudal era estamental, ou seja, dividida em classes muito bem definidas que não poderiam se misturar. A posição social das pessoas, dos indivíduos, era definida logo ao nascimento, ou seja, de acordo com a família, de acordo com a classe social que você nascia, também se definia que tipo de vida você teria. E, consequência disso tudo, era impossível a gente pensar em mobilidade social. Outra instituição importantíssima do período feudal é o clero. Esse clero era responsável pela mentalidade da sociedade da época. A religião era a grande responsável por manter a ordem, a estrutura social do período feudal. Entre o clero, nós temos também as suas divisões. Nós temos aqueles que rezam, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. Ou seja, nós vamos ter religiosos oradores, religiosos lutadores, principalmente os membros da nobreza, e também os religiosos trabalhadores, que se igualavam aos camponeses. Dentro do período feudal também a classe nobre ela é muito marcante, já que aos nobres cabia a responsabilidade de lutar, de defender a propriedade, de defender o senhor feudal e a monarquia. Então a nobreza era caracterizada pelos cavaleiros medievais, aqueles nobres que se dedicavam a lutar por suas propriedades, bem como lutar também para defender a monarquia, o rei. Dentro da nobreza nós vamos ter a alta nobreza, subordinada diretamente ao rei, que era formada pelos duques, pelos marqueses e pelos condes, e a baixa nobreza, que vai se dedicar mais às defesas dos senhores feudais. Entre eles vão estar os viscondes, os barões e os próprios cavaleiros medievais. A aristocracia feudal, ela se dedicava basicamente às guerras, que era a forma de proteção da principal instituição, que era a propriedade feudal. Daqui a pouco a gente continua com a segunda parte.